eu sou Tita Padilha, sou designer, mestra em artes e criadora visual. A nossa oficina se chama Concepção Visual para Empreendedoras e ela busca pesquisar e apresentar para vocês ferramentas para que vocês possam, em casa, desenvolver todo esse estudo que é sobre você e sobre a sua empresa. Todo mundo, quando começa um empreendimento criativo, quer deixar sua marca no mundo, ou através dos valores, ou através da estética que está usando. E todas as empreendedoras buscam maneiras de expressar melhor o que elas vendem e por que aquilo as move. Muitas vezes começamos um processo de identidade de uma maneira errada. Mesmo que você vá contratar um designer e vai contratar uma equipe especializada para isso, é muito importante você saber antes quais são os seus valores, o que você gosta e o que realmente lhe representa ou representa o serviço ou o produto que você está apresentando. Porque hoje em dia vivemos permeadas de todo tipo de informação visual 24 horas. Se não é na televisão, é no celular, é na rua, não tem como fugir. Especialmente depois de 2020, nós que somos empreendedoras percebemos a importância da internet quando se trata de vender e comunicar o que fazemos. Mesmo você não gostando de usar redes sociais ou de utilizar qualquer ferramenta relacionada à internet, a sua presença online ou ausência online vai ser notada. Então, melhor você usar dessa plataforma para conseguir expressar o que você quer para as pessoas e clientes, do que só usar o que todo mundo usa e ser mais um no meio do rolamento do feed de alguém. Durante meus anos trabalhando como designer, fui percebendo que meu trabalho tinha uma linearidade, porque todos nós, quando criamos a partir de nossas referências visuais, memórias afetivas e toda uma trajetória. E mesmo quando você está empreendendo num negócio que não necessariamente é seu, como, por exemplo, não sendo a sua carreira em si, mas um produto, esse produto tem a ver com seus valores políticos, com as suas crenças, com tudo que você vivenciou e por que isso é relevante. Hoje em dia é muito fácil vermos formas de receita de bolo sobre como criar uma identidade visual, porque é muito fácil criar uma imagem bonita. Você pode baixar um aplicativo como o Canvas, pode baixar um aplicativo como o Niche ou qualquer outro desse tipo, que já vem com um design semi-pronto, e aplicar o que você quer escrever, a sua foto, enfim. Mas esses aplicativos são limitados, porque aquilo já está pré-definido por alguém que escolheu por você o que a sua imagem vai representar. E mesmo quando você acha que procurou no Pinterest alguma coisa, ou procurou no Google imagens que você acha que de fato representa o seu negócio, muitas vezes a gente só está sendo levado por uma tendência do momento, por modismos, por coisas que não necessariamente são sobre você, mas sim sobre todo um contexto de um mercado que está te levando a acreditar que aquilo representa você. A minha oficina não é voltada especificamente para nenhum uso de uma ferramenta. Inclusive, se eu pudesse nem estar na internet agora, eu nem estava. Porque eu acho que a gente falar de criação é eu e uma folha de papel e uma caneta e deixar a imaginação fluir. Porque mesmo você que diz que não é nem um pouco criativo, eu tenho certeza que é. É só uma questão de se permitir do que de fato ter um dom ou ser predefinido a algo para realizar uma atividade. Para quem não teve uma formação técnica ou acadêmica na área de design, comunicação e artes, algumas dessas noções ainda podem ser um pouco confusas. Então, eu não vou usar nenhum termo extremamente técnico. E tudo que eu for falar que de fato necessite um conhecimento prévio, vou deixar links embaixo do nosso videozinho e também deixar indicações de livro. Para a criação dessa oficina, eu usei, por exemplo, algumas ferramentas apresentadas nesse livro aqui, que se chama Pesquisa e Design. Ele é mais voltado para coleções de moda, mas é fácil de pegar ele e também só tirar essa parte de moda e entender melhor como funciona a pesquisa de design e pesquisa visual em geral. Pesquisa, inclusive, é uma palavra que vocês vão ouvir muito, porque todo bom projeto nasce de uma boa pesquisa.
Então, nesse momento que a gente for realizar a nossa atividade, pense nela como uma pesquisa profunda sobre você e sobre toda a sua trajetória. Uma pesquisa envolve leitura, visitação, observação, mas, sobretudo, registro de informações. Negócios artesanais são únicos e, por isso, é essencial que você se sinta representado nas imagens, na logo, na sacola e em todo o processo que envolve a aplicação de identidade visual no seu produto e no seu serviço. Você pode pegar uma folha de papel aí da sua casa, qualquer uma, de preferência A4, que tem mais espaço, mas se quiser fazer no caderninho, isso também pode ser um traço sobre a sua personalidade. E pegar algumas canetas. Se vocês forem observar, até as cores que a gente escolhe tem um pouco a ver, na verdade não, tem tudo a ver, com a nossa identidade e as escolhas que a gente acaba fazendo. Eu, por exemplo, sempre uso, uma coisa que eu já reparei, eu sempre uso tons de rosa, azul e laranja, derivados assim, meio lilás. Então, quando eu peguei essas cores, eu percebi que tinha muito a ver com o que eu gosto de produzir. Eu também preferi papel sem pauta, mas é porque eu gosto de ficar um pouco mais livre com a minha criação. Se você optou por papel com pauta, pode ter algum indício aí também. Mas eu não sou psicóloga e vamos lá para o trabalho de designer. Agora eu vou lembrar que, por mais que você esteja com o YouTube ligado, vamos só focar nesse exercício aqui. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas gostam, também influenciado pelo Pinterest, e enfim, tudo agora, porque até o Instagram faz essa função, gostam de montar painel semântico, que também é o painel de inspiração, mood board, painel temático, painel conceitual, tem um milhão de nomes. Mas nada mais é do que a junção das várias imagens que a gente gosta, que a gente inspira, e que são, sim, muito úteis para quando a gente quer criar algo do zero. Por que eu estou falando isso agora? Porque é muito comum a gente, em querer traduzir o que a gente está pensando, o que a gente está criando aqui na nossa cabeça, procurar na mesma hora uma imagem que representa, para poder comunicar para outra pessoa. Então, se eu quero falar, se eu estou conversando com um designer que vai fazer a minha logo, por exemplo, e eu quero falar para ele de algumas referências visuais que eu tenho na minha cabeça, eu vou na mesma hora procurar na internet para poder ficar mais fácil a comunicação. Ok, super entendido. Mas eu acho que para o nosso exercício agora, essas informações, esses ruídos de comunicação não vão ajudar. Então, partir de um painel semântico para a gente começar um negócio criativo do zero, eu acho que acaba levando a gente a algumas escolhas que não são nossas. Foi do algoritmo do Google que acha que te conhece só porque ele vê tudo que você gosta, tudo que você curte e vai te mostrar as coisas que são a ver com o seu universo. Mas ele não sabe de nada da tua vida. Na verdade, pode até saber. Mas tem coisas que só na sua lembrança, na sua memória, nos seus laços familiares que fazem sentido. Então, esse exercício busca com que você realmente faça essa imersão com o que te fez criar o teu negócio, o que te fez escolher essa carreira, o que te fez ser o que você é hoje. Isso passa por 1000 questões. Então, essa folhinha vai servir como um pequeno mapa visual do que a nossa marca ou serviço representa. Bom, eu já falei muito sobre o exercício, agora é a hora da gente de fato fazer. Vou pegar uma das minhas canetinhas e você também pega aí. E vamos começar com a primeira pergunta. E eu quero que você me responda da maneira mais objetiva, mais clara possível. Qual é o seu produto, qual é o seu serviço? Então, escreve aí a primeirinha pergunta. Vou colocar aqui. No caso desse exercício, eu vou fazer pensando na minha criação para a feira festiva. Então, eu vou falar muito mais sobre a feira em si e o que a gente conversou sobre ela para poder desenvolver a identidade visual. E em alguns momentos que não faz sentido responder como a feira, aí sim vai entrar a minha criação em si, a minha vida. Então, nesse primeiro momento e nessa primeira pergunta, eu vou responder que nós somos uma feira de economia criativa
voltada para mulheres. Se você, no caso, não está fazendo para uma marca ou para um produto em si, e está desenvolvendo para você mesma, coloca o que você faz. Sou decoradora, sou confeiteira, boleira, enfim, qual é o seu produto ou serviço. Foi fácil essa, né? Mas vai começar a complicar. Brincando. Segundo, essa é um pouco mais profunda. Por que você escolheu fazer o que você faz hoje? O que te fez levar essa carreira ou oferecer esse produto que você está oferecendo? Muito além do que porque eu quero dinheiro. A gente sabe que não é isso. Porque se você realmente quiser só dinheiro, você não estava empreendendo, que é um negócio tão difícil, tão pessoal e que requer tanto esforço. Então, por que você escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje? Pensando um pouco mais sobre a minha própria expectativa na feira e na minha carreira em si, eu vou usar a palavra criatividade. É o que de fato me move para levantar todo dia de manhã e aceitar um desafio. Então, no item 2, eu vou colocar criatividade. Mas pode ser qualquer outra coisa também. Eu estou falando da minha própria experiência. Você, por exemplo, se decora festas, afeto, conexão, ou até mesmo celebrar, que para muitas pessoas é sim o que move quando a gente trabalha num ramo de festas. Na nossa terceira pergunta, sobre por que escolheu trabalhar com isso, você também deve lembrar de algumas memórias de infância ou de qualquer sonho anterior a hoje. Eu, por exemplo, lembro muito de quando eu era criança e gostava muito de desenhar. E sempre gostei muito de pintar, criar, fazer bijuteria, fazer adesivo, vender, enfim. Eu, desde 12 anos, comecei a mexer com biscuit, fazer a fotografia. De qualquer maneira, era no lúdico que eu me encontrava. Então, você também, no seu trabalho, com certeza escolheu baseado em alguma experiência sua também do passado ou algo que lhe marcou em algum determinado período. Se você achar que é relevante escrever isso agora nesse item, fique à vontade. Pode contar qual foi a fase da sua vida que isso se tornou um sonho e que você escolheu trabalhar com isso. Isso também pode ser importante já já. No nosso terceiro item, eu quero que você coloque no mínimo 3 e no máximo 5 características que você acha super importante e relevante no seu trabalho. No caso do Festiva, como o nome mesmo já sugere, pensamos em festejar. Então, festejar é uma palavra importante. A nossa segunda palavra importante seria mulheres, porque, querendo ou não, estamos aqui só entre mulheres e é o que principalmente nos moveu a criar essa feira. Então, vou colocar mulheres. Para fechar os 3, pensei também na palavra artesanal, que é o que nos move e o que está presente tanto na nossa programação quanto nos nossos expositores. Se você, por exemplo, trabalha com, vamos supor, produtos veganos, coloque o que você acha que é o diferencial nesse seu produto. Então, é o material que você escolhe? É o fato de ser orgânico ou não? É o cuidado com o nosso planeta e como isso influencia nas escolhas que você faz como marca? Isso também pode ser muito importante e você deve escrever. Ou como, por exemplo, se você é uma empreendedora do ramo de decoração ou de serviços relacionados a isso, você pode escrever características mais voltadas ao que você gosta de decorar ou representar, como, por exemplo, o universo infantil, se esse for o seu caso, ou algum estilo mais específico do universo de casamentos, como o boho ou rústico, enfim. O importante é que você tente lembrar sozinha de qual palavras são importantes. Eu tenho certeza
que em um momento vai surgir algo que realmente é muito relevante para o seu projeto. Nesse quarto item, eu quero que você pense qual o lugar que você desejaria estar trabalhando agora ou que você se vê em algum momento trabalhando no futuro. Pode ser o escritório dos seus sonhos, a loja que você sempre sonhou em ter, onde você se imagina fazendo o que você faz. No universo da feira festiva, nós imaginamos em realizar esse evento ao ar livre, num pôr do sol, num fim de tarde agradável, com muitas luzinhas de varal, com muita tenda, área para sentar no chão, e que as pessoas pudessem ir com as suas famílias e se divertir. Como a gente não pode realizar isso presencialmente, eu imaginei esse universo do que eu queria estar no Festiva e que eu queria que vocês vivenciassem no Festiva para poder desenvolver essa nossa identidade. Mas, no caso do seu serviço ou no seu produto, tenta imaginar qual é o lugar que você queria estar trabalhando agora. Você se imagina, por exemplo, no escritório, no topo de um prédio com vista para o centro da cidade, ou você se imagina num ateliê no meio do mato, ouvindo o som dos passarinhos, ou até mesmo no seu quarto, num cantinho escuro, ouvindo sua música e desenvolvendo seu trabalho. Tudo isso parece ser muito trivial, mas na verdade conta muito sobre como você se enxerga no mundo e quais são as principais referências visuais que você agrega no seu trabalho. Então, vou escrever aqui que eu imaginava para o Festiva um lugar ao ar livre, caso você queira não escrever especificamente, mas desenhar, fique à vontade. Eu depois também vou pegar umas canetinhas para poder desenhar melhor, para poder escrever e te ajudar a compreender como é que seria esse universo. Fique livre para usar tanto imagens, não na internet, que você fez na mão, ou usar palavras. O nosso quinto item é ainda mais pessoal. E talvez ele requer um pouco mais de reflexão na sua própria experiência, sua trajetória familiar e pessoal. Nesse quinto item, eu quero que você me diga qual a relação afetiva que você tem com esse trabalho. Você começou a trabalhar com o que você trabalha hoje depois da maternidade, por exemplo? Ou foi alguma influência da sua avó, mãe ou algum amigo? Como, por exemplo, se você desenvolve alguma receita especial que quem ensinou foi a sua mãe, ou você faz artesanato, ou produz peças que são a partir de uma técnica que você aprendeu com uma amiga ou algum familiar. É muito legal escrever isso, porque no fundo do seu desejo de realizar esse trabalho tem muito da sua vida, dos seus laços, das pessoas e das vivências que você teve que te trouxeram até aqui hoje. Então, eu, por exemplo, vou usar essa parte para falar mais da minha carreira, não tanto da feira festiva, porque eu escolhi ser designer e artista. Eu não vou escrever tudo porque é muita coisa, mas eu vou falar para vocês para ajudar vocês a desenvolver isso aí de casa. Eu, por exemplo, tenho muita influência das mulheres da minha família. Quando eu era pequena, eu sempre visitava a casa das minhas avós, maternas e paternas. Na casa da minha avó paterna, ela sempre teve muitos bonequinhos colecionáveis de porcelana, figuras que ela trazia de viagem, coisas que ela deixava no armário da sala. E tudo aquilo foi criando um repertório visual de trabalho artesanal na minha cabeça. E hoje eu vejo que muita coisa que eu coloco no papel e expresso através do meu trabalho tem muito dessas miudezas e delicadezas que a minha avó gostava, tanto de porcelana quanto de broches e colares e afins. Já a minha avó materna bordava e por toda a casa tinham muitos lencinhos, toalhas, roupas e quadros bordados que ela fazia. Então, isso também criou em mim referências visuais relacionadas ao trabalho feito à mão e principalmente os ornamentos que frequentemente eu acabo usando nos meus trabalhos, que são ornamentos mais orgânicos, florais, que tem muito a ver
dessa minha trajetória visual como neta das minhas avós. E também na minha casa, minha mãe sempre decorou os espaços com artesanato, de cultura popular ou de comunidades tradicionais. De certa forma, isso influenciou muito também como eu me relacionava com a decoração dos espaços e como eu me enxergava dentro desse território, que era a minha casa e que era a minha família. Eu tenho certeza que você também, na sua própria vida, deve ter figuras como essas minhas, que foram muito importantes e influenciaram consideravelmente na minha criação e na minha percepção de mundo. Às vezes é um pai, um avô, um irmão. Muitas pessoas fazem parte da nossa trama afetiva, acabam nos levando e nos apresentando algumas referências visuais que ficam frequentemente aparecendo no nosso trabalho. E no sexto e último item, eu quero que você escreva quais são os valores sociais e políticos que te fizeram investir ou criar o que você faz hoje. Tudo é político, e por mais que você diga que você não acredita em posicionamentos políticos, isso também é político. Então, de alguma maneira, escreva aqui coisas que, de certa forma, te levam a empreender ou a produzir o seu serviço. Como, por exemplo, no caso da Feira Festiva, algumas palavras que representam esse posicionamento têm muito a ver com o feminismo e o movimento feminista, por ser uma rede de mulheres que estão se apoiando e que estão buscando igualdade em relação ao mercado de trabalho. Sexto item, vou colocar aqui, feminismo. Outra palavra muito importante que também tem muito a ver com o nosso enxergar social é a cooperação, que é algo que impulsionou o nascimento da Feira Festiva. Então, eu vou escrever aqui também cooperação. Uma última palavra que eu vou usar vai ser rede, que representa essa união, esse movimento coletivo que fez a nossa feira ser realizada. Agora que a gente já tá com a nossa folhinha aqui toda escritinha e toda anotada, eu quero que você pegue uma nova folha e tente desenhar ou usar outras maneiras. Pode ser colagem, mas eu preferia que fosse desenho, para você explicitar melhor tudo isso que a gente escreveu aqui. Por exemplo, nessa nosso item 6, eu queria que você escrevesse na maneira que você enxerga essas palavras. O nosso, que está escrito feminismo, por exemplo, como é que eu colocaria isso numa palavra escrita com a força que eu estou falando ou que eu enxergo o feminismo? Eu penso no feminismo, eu penso numa coisa assim bem grande, bem forte. Vejam bem que eu tô sendo bem livre também, viu, gente? Não quero ninguém me julgando aqui pela minha palavrinha. Agora vamos pensar a minha ideia de cooperação. Como é que eu escrevo cooperação de uma maneira que que represente visualmente o que eu tô pensando? E da mesma maneira, rede, eu imagino rede como algo completamente interligado, e eu acho que a palavra tem que ter isso na forma que eu vou escrever. Gente, não é um exercício de tipografia nem de caligrafia, tá? É uma coisa completamente livre. Então, vou pensar aqui um negócio mais triangulado, que lembre rede de pesca, que lembre essas tramas. Faz parte de uma rede. Bem, passando essa fase de escrever e delimitar quais são as palavras-chave e história da nossa trajetória, eu quero que você pegue imagens, fotografe ou desenhe
para a gente de fato realizar esse painel. Cor e forma é fundamental para qualquer projeto. Então, tudo que você escolhe está transmitindo alguma mensagem. Na natureza, são inúmeras combinações e paletas de cores disponíveis. Então, se você não se sente muito à vontade praticando combinações de cores, eu indico que você compre, para deixar ali num campo visível, um círculo cromático como esse. Normalmente vende em loja de artesanato ou em lojas específicas para tintas, etc. Aqui vai ensinar, por exemplo, esse que eu tenho, né? Ele ensina a fazer tanto a combinação quanto as misturas. Isso é muito bom saber também. Se você não teve uma educação artística aí na escolinha, que ensinou você a misturar as cores, é bom praticar, porque a gente consegue compreender bem quais são as cores de fundo mais frio, outras de fundo mais quente, e como essas combinações são realizadas. Voltando ao círculo cromático, aqui nós temos todas as cores, as suas matizes e tonalidades. Nesse círculo, ele te ajuda a criar combinações harmônicas. Mas se você não tiver um desses, eu deixo você usar um aplicativo que ajuda muito, que se chama Coolors.com, também está no site, que é um gerador de paletas de cores. Lá você pode selecionar as cores que você gosta ou pode clicar para gerar aleatoriamente uma combinação. Isso ajuda muito quando você sabe, por exemplo, de uma cor ou duas que você gosta. Eu, por exemplo, adoro rosa e sempre uso rosa nas minhas criações. Então, na maioria das vezes, eu sei exatamente qual tom de rosa que eu quero, mas o resto das combinações eu não sei muito bem para onde vai. Então, esses aplicativos podem te ajudar a chegar nesses resultados de uma maneira mais rápida e menos cansativa. Fazendo essa combinação, que pode ter de 3 a 6 cores, vamos aplicar essa paleta de alguma maneira nesse nosso painel que estamos criando. O importante é que você olhe para essas cores e se sinta representado. De qualquer forma, é sempre muito bacana ler sobre teoria das cores, porque para cada segmento de negócio existe uma tonalidade mais apropriada. Eu não estou falando da teoria da cor, daquela que a gente usa, tipo, que roupa você vai usar para passar o Réveillon, para trazer mais cor, qual é a cor do ano, isso daí não exatamente. A teoria das cores, a psicologia das cores é um estudo muito mais profundo e abrangente, que ajuda a entender melhor o que cada cor comunica. Como não vai dar para falar aqui na nossa oficina, porque ela não é exatamente voltada para isso, eu deixo aqui embaixo algumas dicas com links de leituras e também vídeos sobre psicologia e teoria das cores. E para a gente compor essas imagens do nosso painel, a gente precisa, obviamente, de forma, que é também toda a delimitação e contorno visual que nos apresenta o formato de algo. Tudo que nos rodeia tem textura. Por exemplo, aqui nesse quadro, vocês vão ver várias texturas em vários lugares aplicados. A textura da minha roupa, a textura da minha pele, a textura do meu cabelo e a textura dos objetos que estão aqui na mesa. Óbvio, nem toda textura representa o que você quer na sua marca. Então, você precisa ter bem compreendido o que a sua marca, dentro dessas palavras que a gente escolheu, podem ser representadas em forma de textura. Por exemplo, se o seu negócio for de comida, como a gente tinha dado no exemplo anterior, de comida orgânica, vegana, as texturas que mais agregam e mais comunicam o seu trabalho têm a ver com texturas da natureza, como madeira, textura de folha, areia e água. Então, pense nesses elementos para compor esse painel e que futuramente vai ser muito importante para compor sua própria identidade. Texturas e formas da natureza são sempre irregulares e nunca são geométricas. Tudo que tem na natureza tem uma forma única. Dessa maneira, quando estamos empreendendo numa identidade visual de algo mais natural, é muito importante que isso não seja exatamente simétrico ou exatamente geométrico, porque não dá ideia de natureza, de orgânico. E quando você for compor uma foto ou compor a logo, a imagem dos seus produtos, pense sempre nesses elementos naturais para agregar a textura à sua imagem. Tudo isso vai dar informações sensoriais para quem está recebendo essa imagem
e aquilo vai despertar emoções, desejos que ajudam a pessoa a compreender melhor seu serviço e produto. Por exemplo, na identidade visual do Festiva, que é a nossa feira, eu fiz todo o trabalho de tipografia combinado com os elementos florais, porque, como já tinha notado aqui, como vocês acompanharam, todo esse processo do Festiva me levava a um ar livre, ao festejar, ao encontro de mulheres, ao artesanal. Então, as minhas referências disso tudo, na minha própria vivência, tinham muito a ver com folk art, com, no caso, arte folclórica que mulheres desenvolvem, né? Então, esse meu entender do que seria um fazer feminino artesanal me levou para esse lugar, que talvez para uma outra pessoa que fosse criar isso não levasse. Mas levando em consideração toda a minha trajetória, que eu dividi um pouco com vocês, vocês conseguiram compreender por que eu cheguei nesse resultado final. Outra coisa que eu achei muito importante de aplicar na identidade do festival foi a textura. Eu não queria um design flat, como se diz. Flat é algo homogêneo, liso. Então eu não queria um design sem camadas. Eu queria um design que me representasse uma textura do feito à mão, do algo que não fosse uniforme, que tivesse algo que de fato remetesse a um papel impresso. Isso faz um grande impacto quando você olha a logo sem a textura e com a textura. Na logo, eu pensei em vários ornamentos que compõem esse universo visual do festivo. Entre eles que eu desenhei, temos várias folhagens, florzinhas, confetes, todos esses itens que estão ali agregando, eles querem comunicar a alegria, festejo. Então, tem vários pontinhos que a ideia é para realmente remeter a confete. E outra coisa que eu inseri, que também ajudava muito na ideia do artesanal, porque também lembrava a renda, lembrava uma sobreposição, mas que também conotava o significado de rede, que foram essas linhas, essas formas geométricas aplicadas em branco ao redor da nossa logo. Os ornamentos em gradiente, que fazem parte também da nossa identidade, são representando o degradê que faz na mistura de tinta, de cores, e do aquarela, da mistura em guache. Então isso também foi representado na nossa identidade como forma de colocar todo esse universo do artesanal, do lúdico, da festa e do feminino. Também na tipografia da logo principal, eu fiz algumas intervenções na própria família tipográfica que eu escolhi, que foi a Rustica Slab e a Trend City. Na Rustica Slab, ela é toda retinha, assim, então eu achei que precisava de uma certa delicadeza a mais, de uma certa organicidade. Então, no Feira, eu fiz algumas intervenções no fim do R e no A, para dar essa leveza e essa coisa do feito à mão. E o Festiva, que usou essa família tipográfica que já foi feita, não foi eu que criei, eu fiz algumas intervenções para que ela tivesse tridimensionalidade e passasse a ideia de algo que fosse para além do papel. Então, toda essa composição surgiu desse painel que a gente criou, com todas essas informações que a gente escreveu nele. Quando você for fazer esse exercício, lembre-se de realmente tentar imergir na sua prática lúdica, usando a caneta, usando a câmera e fotografando para poder compor esse universo. Como, por exemplo, aqui no meu painel, eu fiz tudo com fotos que eu tinha, com desenhos e esboços que eu criei e coloquei nessa composição. Finalizando, então, esse painel, você tem em mãos uma pesquisa somente sua, realizada sobre o seu negócio e que você pode apresentar para uma equipe que vai desenvolver a sua identidade visual ou você mesma, se sentir preparada, pode desenvolver. Caso tenha ficado alguma dúvida, sinta-se livre de comentar nesse vídeo ou no post lá no nosso Instagram do Festiva sobre as suas dúvidas, questões ou até mesmo, quem sabe, compartilhar o seu próprio painel. Eu vou ficar muito feliz de receber o seu material. E na live que vamos realizar lá pelo Instagram do Festiva, você pode
compartilhar comigo e conversar sobre todo esse processo. Se não chegou exatamente no que você esperava, é por aí mesmo, porque muitas vezes a gente acha que representa o que é a nossa história, ou todos os nossos gostos estão dentro de uma caixinha, mas quando a gente abre ela, novas camadas são apresentadas e nós podemos nos reenxergar através desse processo de pesquisa, que é muito único e que só você pode fazer por você. Não adianta se você vai contratar um profissional para fazer isso. Ele não vai saber de nada que você viveu e nem dos seus valores mais íntimos. Espero que você tenha gostado da nossa oficina e que esse exercício tenha te ajudado a compreender melhor como representar visualmente a sua marca, o seu produto ou o seu trabalho. Esse exercício vai ficar aqui disponível no nosso YouTube do Festiva e não vai só contar como foi esse processo da criação da identidade visual a partir do meu trabalho, mas também vai te ajudar a contar a tua própria história no teu próprio trabalho. Muito obrigada por me assistir e pode continuar me acompanhando pelo meu Instagram, @titapadilha.